Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia. Boas apostas. Sou o Amigo Max, no canal de apostas esportivas, onde fazemos análises dos pronósticos para o dia. Hoje vamos falar de sexta-feira, início do fim de semana, dia 23 de janeiro. Não há nada especial, no Tugão não há grandes jogos, vimos de pós-competições europeias, não há jogaços nesta sexta-feira, mas vamos ver se encontramos valor. Já sabem, antes de arrancarmos, subscrevam o canal, metam um like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo, e já sabem também em www.erombigmac.com, estão os links todos, incluindo BetLabel e Bet7. Sexta-feira, dia de bónus na Bet7 de 100%, de 50% do vosso depósito. É um bónus muito interessante. Já sabem também no Patreon, por apenas 2€ por mês, têm acesso aos pronósticos por escrito de tudo o que nós falamos aqui, direitinho, por apenas 2€ por mês. O link está na descrição ou também em erombigmac.com. Portanto, vamos arrancar para esta sexta-feira. Temos um Arminia Bielefeld para a Bundesliga 2 contra Holstein Kiel. Estamos a falar de 16º que recebe o 10º. 22 golos marcados, 22 golos sofridos da equipa do Holstein contra 27 marcados, mas são 25 sofridos da equipa do Arminia. Nos últimos 5 jogos de cada uma das equipas, deixa-me só ver se tem isto Tem. Nos últimos 10 jogos de cada uma das equipas, a equipa do Arminia não venceu qualquer um dos últimos 5 jogos e a equipa do Kiel não perdeu qualquer último dos 5 jogos, marcou em todos os últimos 5 jogos. Temos um Arminia que sofreu em 4 dos últimos 5 jogos, mas aquilo que está aqui um bocadinho a custar é mesmo os golos marcados. A equipa do Arminia em casa, ainda assim, também tem aqui um registro equilibrado, não há aqui um interesse acima do normal, e do lado do Holstein Kiel são 5 jogos seguidos sem vencer, porém isto é um registro muito interessante. Nos últimos 10 jogos a equipa do Arminia marcou em 9 jogos fora. Aqui o problema é que também já vem a sofrer fora consecutivamente há 5 jogos nestes últimos 5 que não venceu. Portanto, aqui sem inventar muito, nós temos odds dos overs bastante interessantes para um contexto de Bundesliga 2. Temos o gol em ambas as partes 1.68, eu gosto bastante, o over 1.5 1.22 também, e no que para mim é se calhar o mais provável de acontecer neste jogo, é mesmo ambas marcam a 1.62. Se tivesse que falar aqui alguma coisa para lançar símbolos para esta sexta-feira, seria mesmo o over 2.5 a 1.78. Mas para prognósticos daqui, eu prefiro pelo menos abordar o mercado de uma forma mais cautelosa. No outro jogo temos um Darmstadt-Nuremberg, e aqui já estamos a falar de outras lutas. Darmstadt é terceiro classificado com 34 pontos, são 32 golos marcados e 20 golos sofridos, e do lado do Nuremberg 5 pontos de diferença, 8º lugar, 22 golos marcados, 25 golos sofridos. Nos últimos 5 jogos da equipa do Darmstadt tem apenas uma derrota contra o Freiburg para a taça, de resto marcou em todos os jogos e leva 2 empates seguidos a 2 bolas e a 3 bolas. Do lado do Nuremberg vem de 2 vitórias seguidas, Elversberg, um jogo que nós acompanhamos em live, e contra o Hannover por 2-1. De resto, tinha perdido contra Schalke e Magdeburg e empate contra o Fürth. Em casa, a equipa do Darmstadt não tem qualquer derrota nos últimos 10 jogos, e a equipa do Nuremberg fora vem de 2 derrotas seguidas e nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias. Portanto, tudo indica aqui algum favoritismo para o lado do Darmstadt, e o próprio mercado indica isso. 1.94 Darmstadt contra 3.62 do Nuremberg. Dado este registro recente do Darmstadt em casa, são os últimos 10 jogos, não tem qualquer derrota, temos aqui o 1x, o Darm para não perder a 1.28, parece um modo justo, mas interessante se vocês quiserem juntar aqui a alguma coisa. Gosto também muito do mercado do ambas marcam, do gol em ambas as partes 1.58, e mesmo a equipa do Nuremberg fora tem um registro minimamente decente, mas vem de 2 jogos seguidos sem fazer gol, um deles com menos um jogador, é um facto, e nos últimos jogos tem apenas, ainda assim, 3 jogos sem fazer gol fora de portas. Portanto, não é o melhor registro de sempre, e à beira do que o Darmstadt tem feito, não é inacreditável, mas eu prefiro abordar aqui, se calhar, o gol em ambas as partes 1.58, do que propriamente ambas marcam 1.57. Portanto, aqui, 2 mercados, 1x para o Darmstadt, ou seja, Darmstadt para não perder a 1.28, e o gol em ambas as partes 1.58. No escalão principal da Alemanha temos um São Paulo e Hamburgo, e aqui estamos a falar de luta pela manutenção. O Hamburgo tem aqui uma oportunidade de sonho de somar mais 3 pontos do que a equipa do São Paulo e arrumar, entre aspas, com esta rivalidade de classificação contra o último classificado neste momento. A equipa do Hamburgo ainda assim é das piores defesas e joga contra uma das piores defesas também, que é o São Paulo. 17 golos marcados, 16 golos marcados. Aqui a diferença é que o Hamburgo tem 27 golos sofridos e a equipa do São Paulo tem 31. Nos últimos 5 jogos da equipa do São Paulo, 0 vitórias. Uma vitória, venceu a equipa do Heidenheim dentro de portas, vem de 2 derrotas seguidas, custou-as caro contra Dortmund e Wolfsburgo fora de portas, e 2 empates contra Mainz, que também
também está lá para baixo, e Colónia, que está a meio da tabela. A equipa do Hamburgo tem um registro muito semelhante, uma vitória apenas, venceu em casa a equipa do Bremen há 5 jogos atrás, e vem de um empate contra o Mönchengladbach a 0, num jogo com muitas oportunidades, e 2 derrotas contra Freiburg e Hoffenheim, e outro empate contra o Frankfurt. Portanto, aqui acaba por ser um jogo um bocadinho difícil de precificar, porque temos os overs bem cotados. Temos um over 1,5, 1.40 praticamente, e eu vou falar desse over 1,5, porque para já estamos a falar num contexto de liga alemã. Segundo, é um facto, são duas equipas muito under. Porém, estamos a falar da necessidade máxima da equipa do São Paulo. Joga em casa. Nos últimos 5 jogos do São Paulo, a equipa do São Paulo marcou em 4 dos últimos 10, dos últimos 5. Nos últimos 5 bateu over 1,5 por 4 vezes. Apenas contra o Mainz, também uma equipa pouco produtiva, acabou por não acontecer. E do lado do Hamburgo, exatamente igual. Temos aqui um 0-0 contra a Mönchengladbach, mas depois os outros 4 jogos não só bateu, ambas marcam, como também bateu o over 1,5 em todos os jogos, e o over 2,5 em 3 desses 4 jogos. Portanto, temos a dar-nos aqui uma odd, um over 1,5, 1.40, parece uma odd demasiado alta para o jogo que podemos ter. Portanto, over 1,5 neste jogo, 1.40, parece-me. Não vou abordar aqui match sós, não vou abordar aqui overs muito mais à frente, mesmo ambas marcam, tenho algumas reticências. Over 1,5, 1.40 para se juntar aqui a alguma coisa. Depois no Levante Elche, eu trouxe este jogo apenas por 2 mercados em específico, já vamos falar aqui um bocadinho. Elche é o 8º classificado contra 19º Levante. A equipa do Elche é uma das equipas mais interessantes do Campeonato Espanhol. Eu sei, há equipas melhores, é um facto, mas dada a qualidade /rendimento /jogo dentro do campo, é uma equipa muito interessante de acompanhar. São 27 golos marcados, 26 golos sofridos em 20 jogos, e do lado do Levante são 19 jogos, falta aqui um jogo, são 21 golos marcados, mas leva 32 golos sofridos. É a pior defesa da La Liga a par da equipa do Sevilha. Aliás, a segunda pior defesa, a par da equipa do Sevilha, a pior é mesmo a equipa do Girona. Nos últimos 5 jogos do Levante tem apenas uma vitória, venceu a equipa do Sevilha por 3-0 e vem de 4 jogos seguidos com over 1,5, e do lado do Elche nos últimos 5 jogos bateu sempre o over 1,5. A equipa do Elche marcou em todos os jogos e vem de sofrer há 4 jogos consecutivos. A equipa do Levante em casa vem de 2 empates seguidos, onde marcou, e nos últimos 10 jogos apenas ficou sem marcar em casa por 2 vezes. Atlético Bilbao e Raio Vallecano. A equipa do Elche é fora de portas também, é uma equipa que nos últimos 10 jogos marcou em 8 jogos, portanto há aqui 2 ou 3 marcados que eu gosto bastante neste jogo, mas vou abordar 2 apenas. Over 1,5 a 1.30 e o ambas marcam 1.75. O terceiro marcado seria mesmo o gol em ambas as partes, 1.83, mas prefiro abordar o ambas marcam em vez do gol em ambas as partes, um bocadinho à imagem do que fizemos neste jogo aqui do Levante contra o Elche contra o Valência. Este jogo aqui, para fugir um bocadinho a este 0-0, estamos a falar de 2-0-0 HT na primeira parte nos jogos do Elche e 2-0-0 HT na primeira parte também nos jogos do Levante. Portanto, tentando fugir um bocadinho a isso, aproveitando também aqui alguma necessidade que o Levante vai tendo. Over 1,5 e o ambas marcam, parecem odds interessantes. Depois, em França, temos um Auxerre contra Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que vem de uma derrota frente à equipa do Sporting. PSG segundo contra Auxerre, que luta pela manutenção em penúltimo. Auxerre vem de 4 derrotas seguidas. Lyon, Brest, Mónaco e Lille. O Mónaco para a taça e venceu a equipa do Metz, que é o último classificado, há 5 jogos. A equipa do PSG nos últimos 5 jogos, é verdade, tem apenas 2 vitórias. Foi eliminado da Taça de França contra Paris, perdeu para a Liga dos Campeões contra o Sporting e empatou em casa. Aliás, empatou para a Supertaça, onde depois venceu nos penaltis a equipa do Marselha. De resto, venceu o Lille para a Liga e Paris para a Liga. Temos um Auxerre a 9 e um PSG 1.34. E sinceramente, a termos um PSG 1.34 numa Liga Francesa contra uma das piores equipas da Liga, é verdade que a equipa do Auxerre não tem assim muitos golos sofridos, ainda assim parece-me pouco inteligente de minha parte não falar simplesmente da odd do PSG para vencer. 1.34 é uma odd que parece-me justa, mas a equipa do PSG tem que ganhar, está em segundo lugar, a partir daí irá ser campeão. É normal isto acontecer, mas num jogo com diferenças de equipas tão grandes, é verdade que a equipa do PSG jogou a meio da semana, mas 1.34 a equipa do PSG parece-me demasiado boa, entre aspas, para não falar aqui. Gosto mesmo bastante. Se quiserem ser aqui um bocadinho mais audaces, o PSG para marcar nas duas partes, 1.87 também pode ser interessante, mas eu aqui já tenho algum receio. A equipa do PSG tem aqui alguns 0-0 ao intervalo e eu prefiro ficar de fora nesse sentido. Portanto, aqui sem inventar muito, a vitória do PSG 1.34 já me parece um modo boa o suficiente. E depois no último jogo temos aqui um Tugão, um jogo um bocadinho frágil. Temos aqui um Casa Pia AVS, vamos ver qual é que é a pior equipa das duas. Tem chovido imenso em Portugal.
O relevado do Casa Pia à partida não vai estar muito agradável, vai ser um joguinho de atugão mesmo, acredito mesmo. E estamos a falar de AVS, último classificado com apenas 4 pontos, não tem qualquer vitória, leva 44 golos sofridos em 18 jogos. E o outro lado temos o Casa Pia, já leva aqui alguns pontos a mais, são mais 10 do que o AVS, tem 3 vitórias. No entanto, são 17 golos marcados também e leva 35 golos sofridos. Portanto, são duas equipas aqui um bocadinho que lutam aqui um bocadinho em contextos semelhantes, porém, ainda assim, há algumas diferenças. Temos aqui o Casa Pia para vencer 1.90 contra um AVS a 2.30. Não me meto neste tipo de odds no Tugão, eu percebo a lógica, mas entrar numa vitória direta do Casa Pia a 1.90 não me meto. O fator casa pode fazer sentido e fugimos aqui à primeira, ou poderíamos fugir aqui à primeira de vitória de todas do AVS, usando um X da equipa do Casa Pia 1.21, que não me parece assim tão longínquo quanto isso, e depois tentar aproveitar aqui um bocadinho o fator horrível do AVS defensivo, usar aqui um gol do Casa Pia 1.22 também parece um modo minimamente interessante para os mais esfomeados. A 2.12, 2 golos do Casa Pia também pode ser giro, mas também estamos a falar de uma equipa que acaba por fazer poucos golos no jogo, portanto pode ser aqui um bocadinho complicado. Uma coisa que eu se calhar gosto, e não no mercado, não é para se juntar alguma coisa, mas se vocês quiserem usarem odds um bocadinho mais baixas, é mesmo um X e o under 3,5 1.42, parece-me minimamente interessante, ou um X e o Casa Pia para fazer um gol a 1.41, algo desse género pode ser interessante num contexto de bet builder, mas fora isso eu não me meteria em muito mais coisas neste jogo do Tugão. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado até ao finalzinho deste Bom Dia Boas Apostas. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem. Hoje temos aqui um vídeo mais pequenino, até porque esta sexta-feira é muito frágil. Já sabem também em www.ironbigmac estão os links todos de BetLabel, BetSaven e todas as comunidades, e também do Patreon. Por apenas 2€ por mês têm acesso a todos os pronósticos que nós falamos aqui, por escrito, direitinho no Patreon. Muito obrigado a todos que esteve aí desse lado e que sexta-feira, início de fim de semana, seja um bom dia com boas apostas.